Pela Globo e pela CBN está começando mais um programa do... Muito obrigado. Também temos uma dupla que ensina uma plateia a ouvir música clássica. Ópera também, né? Também. Tudo. É. Clarice Miranda e Liana Justus. Temos aqui uma piada enviada por José Antunes de Vitória. Numa aula de contabilidade, o professor pergunta para um aluno: qual é a diferença entre fatura e duplicata? Seguinte, fatura é quando a gente quebra uma perna. Duplicata é quando quebra as duas. Elas dão cursos de formação de plateia em música. Vamos saber exatamente o que é isso? Com a Clarice Miranda e com a Liana Justus. Por favor. Aqui o livro de vocês, ó. Formação de plateia... Música. Em música. Olha só. Cultura musical. Cultura musical para todos, Clarice Miranda e Liana Justus. Acompanha CD-ROM. Um livro que já está na segunda edição. Muito bem. A editora é? Essa é uma edição limitada, essa segunda edição, feita pela Fundação Cultural de Curitiba, com incentivo do Banco do Brasil. Mas agora Colégio Expoente. Colégio Expoente. Mas agora em junho vai ser editado daí com uma edição para todo mundo, para todo o Brasil, pela Siciliana. E vocês são de Curitiba, não? Curitiba. Somos curitibanas. As duas são de Curitiba? É. Como é que surgiu a ideia de fazer isso? Isso, inclusive, eu me lembro que uma vez eu assisti um concerto do... Quem é que estava aqui, meu Deus? Zubin Mehta. E tem uma hora que tinha uma parada no meio do concerto, ele virou para a plateia e fez assim... Não é ainda agora. E virou, mas fez com muito humor. Isso é para evitar esse tipo de vexame que às vezes a pessoa dá de aplaudir fora de hora? Com certeza. É muito comum aplaudirem fora de hora. Isso é uma das coisas que mais nos perguntam no nosso curso. Qual o momento certo do aplauso? A gente costuma ensinar, mas é a coisa mais simples do mundo. Espera se alguém aplaude, quem aplaudir vai atrás, é isso? Não, de jeito nenhum. Tem que ler o programa. Todo concerto apresenta um programa e no programa ali descreve o número de partes da obra. Porque a música popular, ela se apresenta numa única vez.
Quando termina, todo mundo pode aplaudir. A música clássica, não. Uma sinfonia tem 4 partes, um concerto tem 3. Isso vem ali no programa, a gente dá essas dicas. Mas o mais importante é saber o que está aplaudindo. Mas se você aplaudir entre as partes, não pode aplaudir, né? Porque interrompe mesmo. Né? Porque entre uma parte e outra tem uma contagem e já vai começar a segunda parte, não é isso? Eu acho que é porque a obra não acabou, né? Mas uma das finalidades do curso, e a primeira pergunta que você fez, por que começou o curso, justamente é para desmistificar a música clássica. Porque a música é uma coisa que é para todos, né? E não tem nada de complicado. E a gente sentia na saída dos concertos, assim, que as pessoas, às vezes, comentavam coisas erradas e não tinham onde buscar essa informação. Nós não temos música nos colégios, né? Essa parte cultural da música. Então, a gente começou o curso mostrando, vamos supor, é uma proposta de ensinar de forma simples, leve, né? Tudo sobre música, desde os instrumentos da orquestra, que nós vamos apresentar hoje para vocês, os principais compositores, os períodos da música, os estilos musicais. Tudo isso tem no curso. Deixa eu dar aqui um endereço, olha, Clarice Miranda e Eliana Justus, aula de formação de plateia no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Informações aqui em São Paulo, pelo telefone 3113-3649. E eu vejo que aqui tem uma série de músicos e músicas que são da Orquestra Sinfônica do Conservatório Tatuí, é isso? Hein? Vocês falam também ou só tocam? Um grande conservatório, um dos mais maravilhoso, importantes do Brasil. Maravilhoso. E com regência, vamos dizer, a regência do maestro Adriano Machado, pedindo para divulgar o site deles. É realmente um trabalho seríssimo feito em Tatuí, tá? Nesse conservatório. O site é www.cdmcc, tudo junto, cdmcc.com.br. Obrigado pela presença de vocês, tá? Já usei o instrumento de vocês aqui na abertura, espero não ter quebrado nada. Bom, vamos partir para como é que se diz? Um pouco para a prática. E antes eu queria perguntar sobre a função do maestro, né? O maestro é que dá o pulso, né? Como é que se diz? Ele transmite a sua personalidade para a música que está sendo tocada, né? Agora, tem gente que diz que tão importante quanto o maestro é o Spala, o primeiro violino, é verdade isso? Com certeza. Quando o maestro não é muito bom, porque Spala significa ombro, né? Então, às vezes, quando o maestro não é muito bom, o Spala até, de repente, a orquestra obedece mais os gestos do Spala. Isso é raríssimo. Mas o Spala, que é o primeiro primeiro violino da orquestra, ele tem funções administrativas e, inclusive, ele pode substituir o maestro em algumas ocasiões. Mas a importância do maestro, como você falou, muda a sonoridade de uma orquestra, de um coral, de uma banda, porque, ao contrário que muita gente imagina que ele só marca o ritmo, ele marca o ritmo, ele dá expressividade, ele dá a sua personalidade. O instrumento dele é a orquestra. Você não pode fazer uma demonstração pra gente, da mão esquerda e mão direita do maestro, como é que é? Vamos lá. Trouxemos um pauzinho japonês. Certo. Faz de conta que é uma batuta. Eu vou fazer. Gente, então vamos brincar um pouquinho. Eu acho que é importante, antes de tudo, começar explicando que a mão direita do maestro sempre conduz o ritmo, marca o andamento de uma orquestra. E não sei se alguém aqui vai perguntar e se o maestro for canhoto. Ele não pode ser canhoto, não é, maestro? Não tem esse direito. Ele tem que usar a marcar o ritmo sempre com a mão direita. E com a mão esquerda, ele vai pedir a entrada dos instrumentos, porque quando vocês forem a uma orquestra, assistir um concerto, vocês vão observar que os instrumentos não tocam juntos, todos ao mesmo tempo. Uns param, outros entram, tem entradas estratégicas. Então, o maestro, com a mão esquerda, sinaliza. E com a mão esquerda também ele vai pedir a expressão, ou mais forte, ou mais suave, ou maior ênfase. Tudo isso ele está fazendo o tempo inteiro, né? Então, vamos começar? Vamos experimentar com o ritmo mais simples que tem, que é 1, 2, tá? Então, todo mundo com a mão direita para cima. Isso. E vamos fazer, então. Vamos ver quantos maestros sairão daqui. Todo mundo juntinho, hein? 1, 2. Perfeito!
Agora que tá todo mundo... Ih, tá fácil, né? Agora com a mão esquerda, nós vamos dar uma entrada, sem mudar 1, 2, lá no meio da orquestra. Vamos lá, gente. Vamos dar com o oboé, por exemplo. Isso. Mas não pode ficar pedir mais expressão. Tem que apontar e já parar. Viram? Pedir expressão. A grande função do maestro... Eu já desisto. Viu como não é fácil? A grande função do maestro são nos ensaios, onde ele usa não só a mão direita e a esquerda, como a Liana falou, mas também todo o seu corpo, né? Os olhos, a expressão. E utiliza também o esporro verbal, na verdade? Também. Não é? Claro, Eu utilizo agora eu vou sentar no lado do... Como é que ele consegue equilibrar esse negócio de um movimento que faz isso e o outro que faz as coisas? De vez em quando ele se empolga e faz com as duas mãos, não faz? Ah, não. Tem uma naturalidade. A gente fez, né, assim, ele tem toda uma naturalidade. Porque senão ele vira um guarda de trânsito, né? Fica... Mas tem que ter, além dessa habilidade, né? Ele tem que ser um líder para dominar a orquestra, né? Ele tem que ter disciplina, né? E tem que ter um bom ouvido, evidente. O conhecimento da potencialidade de todos os instrumentos. E a obra que ele vai dirigir. É o mínimo, claro. Não, porque tem, às vezes, músico que não está distraído, ele tem que saber a entrada de todos os... Tem histórias interessantes dos grandes regentes, como Jorge Solti, que faleceu há uns 3 anos atrás. Ele era tão rígido nesse andamento e na condução do andamento da obra, que quando ele começava a preparar, ele ficava 2 semanas com o cronômetro, com o andamento que ele tinha escolhido, no ouvido 24 horas por dia, até dormia, para aquilo entrar dentro dele. E morreu de quê? Maluco? Não, morreu com mais de 80 anos atuando. Não, porque isso é uma coisa que se transforma facilmente num comportamento obsessivo, né? Mas eu acho que a música, hein? Mas nós tivemos uma ocasião também, falando de maestro, uma ocasião que nós estávamos na fila para cumprimentar, que os músicos gostam, que a gente vai cumprimentar depois, que às vezes uma palavra cala pro resto da vida, né? E então nós estávamos na fila dos cumprimentos, aí tinha uma pessoa na nossa frente que disse assim, estou morrendo de vontade de fazer uma pergunta para o maestro. Nossa, pergunta, que pergunta você vai fazer, né? Ele disse assim, quero saber que shampoo que ele usa. O cabelo era maravilhoso. O cabelo era maravilhoso. Essas coisas contam ponto, não é? Vamos falar um pouquinho dos instrumentos que estão ali. Ali tem um quê? Um violoncelo, violino, violino. O violino, que é o instrumento mais agudo, né, das cordas, que é um som maravilhoso, foi criado para imitar a voz humana. 4 cordas. Aí nós temos a viola. A voz humana, mas fala pouco, né? Mas tem que ser tudo rapidinho. Rapidinho. Viola. A viola vai orientando, vai dirigindo. A viola é 7 centímetros maior que o violino. Isso faz com que ela soe um pouquinho mais grave. Mozart adorava a viola. Podia mostrar a viola do lado do violino, veja como é a diferença pequena, né? E dá um som tão diferente. E o cello, que fica fixo com o espigão, é mais grave também, um som maravilhoso. O cello rivaliza muito com o violino no virtuosismo. A gente vê os grandes virtuosos do violino e do cello sobressaírem muito, né? Certo. Tem o contrabaixo, que é o mais grave da família das cordas. Vamos escutar um pouquinho o som. Por exemplo, tem o Casals, por exemplo, né? O Pablo Casals. O Pablo Casals. Tem algum contrabaixista que tem alcançado a mesma fama? Tem concertos só para contrabaixo? Kuzovitz, como tem para violoncelo, como tem... Kuzovitz é considerado um dos grandes do contrabaixo, mas não tem tanto como para cello e violino. Realmente, é mais sacrificado, né? É mais sacrificado, mas é o sustentáculo de uma orquestra. Claro, é a junto base. Com os tímpanos, né? Mas é interessante a gente falar que os instrumentos desta família, vocês reparem que à medida que eles vão aumentando de tamanho, vão ficando mais graves. Isso vale para todos os instrumentos. Quanto maior o instrumento, mais grave é o instrumento.
Nós temos ali, depois... Isso em todos, qualquer instrumento? Qualquer instrumento. A flauta, por exemplo, aquela bem pequenininha chamada piccolo, né? Não, eu não falei de instrumento musical, falei de outros instrumentos também. Eu não sei se vai ver. Ai, meu Deus. Eu acho que também. Mas teve, olha, tinha um grande... Você vê que coisa engraçada? Tinha um grande baixo, um baixo profundo, que era pequenininho, eu não me lembro o nome dele. Não sei se era americano. Mas... Era desse tamaninho. Mas é muito Agora tinha uma raro, cara, né? tinha um rosto enorme. É, porque o baixo tem que ter as cordas vocais Claro. grossas. Claro. Túlio de Lemos, que foi considerado um dos maiores do mundo. Aliás, a família dele é do Paraná e de São Paulo, família Taques, família Lemos. Ele chegou a ser considerado o maior baixo profundo do mundo. Ele tinha 2,5 metros de altura. Né? É uma coisa incrível. Mas sabe o que vale são o tamanho das pregas, né? Que não são cordas vocais, são pregas musculares. São pregas na garganta. É verdade. Estou aprendendo coisas aqui incríveis hoje. E a voz grave tem as pregas mais longas e agudas, as pregas menores. A pessoa não precisa ser alta, mas as pregas precisam ser. Quer dizer, em outra parte da anatomia, será que as pregas também influem no tom do pum, por exemplo? Não sei responder. Bom, ai, meu Deus. Gente, vamos seguir aqui? Bom, nós temos então a família aí das cordas, né? Depois nós temos uma família muito importante, a família das madeiras, que apesar dos instrumentos não serem todos feitos de madeiras, a princípio eram todos feitos de madeira, né? Então nós temos primeiro a flauta, que é um instrumento belíssimo, toca um pouquinho, muito versátil, vai do grave para o agudo. Beleza. Depois nós temos um instrumento muito importante, que é o oboé. O oboé é aquele instrumento que quando a gente está sentado na plateia e entra um músico, que às vezes tem gente que diz assim, aquele músico é um irresponsável, porque todo domingo ou todo sábado ele entra atrasado. É o espala, que entra mesmo atrasado. Ele pede para esse instrumento oboé uma nota e essa nota ele afina toda a orquestra, porque tem um som penetrante. Repare. O que é um lá? É o lá central. É um instrumento engraçado porque ele, é avô, o pai da clarineta, né? Ele tem o mesmo A diferença formato. é que a palheta dele é para fora e da clarineta nós vamos ver agora para dentro. A palheta que dá a grande diferença, né? A palheta do oboé é dupla e, inclusive, tem que estar sempre úmida. E o oboísta nunca sabe, a gente pergunta assim, antes de falar para ele, como é que está você? A gente pergunta, como está a tua palheta? Né? É uma preocupação constante. A clarineta também, né? Mas é um pouco menos enfim, mas é uma babação aí nessa área de metal e de... Clarineta ou clarinete, né? É um instrumento maravilhoso. Vamos ao som dele também, Jô, para ouvir? Quero. Muito bem. É um instrumento dificílimo, né? Muito difícil. E tem um alcance, né? Ele fez se glissando para mostrar o alcance. O Derico, por exemplo, ele toca saxofone, toca flauta, mas clarineta ele não toca, né? É um instrumento maldito. Tá vendo? Agora, qual é o próximo instrumento? O outro é um instrumento fagote, né? Que é um instrumento que é muito bonito e tem um som bem diferente. Observem. Também com a palheta. Também palheta de canudinho de chupar. Isso. Isso. É bonito mesmo. Bonito, né? Você toca fagote? Não. É?
gostaria Agora, a muito. posição que eles estão, bem como é na orquestra sinfônica, as cordas na frente, as Isso. madeiras atrás das cordas, e lá atrás os metais podiam levantar todos. São Lá atrás os metais. instrumentos maravilhosos. Diana, só preciso falar uma coisa. Tem o Nós corno temos- aqui, né? Não, Tem. nós temos o Não, não é você, é o saxofone. corno em inglês, ó. É um instrumento. Não vai ficar aborrecido comigo. Mas só Nossa, lembrando que paranaense. saxofone, tem gente que não sabe, que é da família das madeiras. O saxofone? Saxofone. Porque o que Podia determina é o tipo da emissão do som. é a palheta, E não né? é a palheta. Então o saxofone, É, apesar de ter o saxofone. de metal, da família das madeiras. Mas vamos pro corno. Vamos começar com o corno aqui. Agora, os metais, todos a emissão de som são os lábios direto no instrumento. A trompa, ele toca sempre com a mão dentro da campainha.